Hoje a gente vai estar trabalhando sobre a poesia clássica, a poesia moderna e os gêneros lírico, épico, dramático, que inclui a comédia. E a gente vai estar vendo versos brancos e versos livres. Então, pessoal, sem mais delongas, eu convido vocês a estar curtindo o canal, tá? Antes de mais nada. Compartilhem o canal, se inscreva, marque o sininho das notificações para que você possa ser avisado de outros vídeos que estará sendo postado nesse lugar, ok? No canal Mil Escritas. Para quem não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar um link no card acima para que você possa estar acompanhando todas as aulas, ok? Então, pessoal, hoje, poesia clássica ainda e uma introdução à poesia moderna, ok? Gêneros lírico, épico e dramático versus brancos e livres. Então, antes de mais nada, a gente vai estar lendo um poema ainda de Camões, porque Camões é muito importante no estudo da literatura como um todo, né? Principalmente na literatura brasileira, Portugal-Brasil, onde a gente está tratando, ok? Então, o que é uma poesia épica? O que é uma poesia de predominância lírica? Então vamos dar uma pincelada nesse assunto, tá bom? Então essa linda poesia, um fragmento de Os Lusíadas, que fala sobre a mulher, a personagem Inês, a gente vai estar lendo, tá? Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos de Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando as ervinhas o nome que no peito escrito tinhas, do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam, de noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quando enfim cuidava, e quando via, eram tudo memórias de alegria. Ok? Agora vamos ler um outro fragmento de Os Lusíadas, que trata de um assunto completamente distinto. Então, para vocês terem uma noção, o lírico é aquela poesia que valoriza os sentimentos humanos, o amor e assim por diante. E o tom épico que a gente vai estar tratando são aquelas poesias que denotam o valor do heroísmo de uma nação, por exemplo, das epopeias, né, como a gente estava tratando. Então, vamos ler mais um trecho de Os Lusíadas. Interessante que o mesmo poema que trata do lirismo, ele também trata do épico. Então, esse tema da aula é o tema lírico no épico ou vice-versa. As armas e os barões assinalados, que na ocidental praia lusitana, por mares de nunca dantes navegados, passaram ainda além da Toprabana, e em perigos de guerra esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino que tantos sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia, andando devastando,
e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Ok, pessoal. Há basicamente três gêneros ou formas literárias em que a literatura de tradição clássica se divide: o lírico, como eu já comentei, o épico e o dramático. Embora esses três gêneros não sejam puros, isto é, embora a presença de um possa ser percebida no outro, como acontece nesse poema de Os Lusíadas, nós podemos reconhecer os traços predominantes dentro de um trecho ou de uma poesia. O gênero lírico, ele possui uma postura subjetiva perante a sua temática predileta, as relações amorosas, os sentimentos humanos e os afetos. O gênero épico, ele concentra-se no heroísmo coletivo, relatando grandes ações, grandes feitos, principalmente através da epopeia, um tipo de poesia que narra as grandezas dos momentos históricos que renovam a vida de uma nação. Por exemplo, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, se a gente pensar bem, né, o mundo parou para ver aquele foguete sair da Terra e ser lançado, Apolo, né, em 1969, na Apolo 11, se não me engano. Isso é um momento épico, gente, ok? Já o gênero dramático, além de literário, ele é também cênico, ou seja, o gênero dramático ele tem que ser encenado em palcos para que ele tenha essa validação. Ele pode ser tanto uma comédia, como pode ser uma tragédia, ok? Então a aula de hoje é bem sucinta, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, ou se vocês querem colocar algo a respeito, porque essa aula é bem básica, vocês fiquem à vontade, ok? Então, um dos fatos que garantem a atualidade na obra de Camões, Os Lusíadas, é justamente essa fusão entre o lírico e o épico. Podemos perceber essa fusão comparando as duas estrofes lidas. Repare que no primeiro prevalece o tom lírico do amor a Inês, enquanto o segundo está repleto de um heroísmo dos povos de Portugal, portugueses. Ok? Então a gente tem essa figura da Inês, agora na poesia clássica, e a gente vai ter agora uma figura de Teresa em uma poesia de tradição moderna. Ok? Então vamos ler primeiro esse poema de Manuel Bandeira, chamado Teresa, na sua obra Estrelas da Vida Inteira. Vocês vão achar um pouco estranho, mas vamos lá. A primeira vez que eu vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos do que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez que vi, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra, e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Em que esse poema de Manuel Bandeira se difere do decassílabo heróico de Camões, vocês podem ver que ele não é propriamente um soneto. Ele tem três versos, 3 estrofes, aliás, cada um com 3 versos. E se a gente fizer a escansão deles, você não vai conseguir achar nenhum tipo de rimas ou algo que lembra uma tradição clássica. Além de que a temática que ele dá a Teresa
é totalmente diferente do que Inês recebe como um tratamento. Então, forma e conteúdo. Padrão, né? Tendência clássica, forma de soneto e um tratamento, um conteúdo adequado, respeitoso à imagem de Inês. Na poesia moderna, forma e conteúdo, uma forma que é disforme em relação à tradição clássica e um tratamento em palavras subjetivas, sem sentido, que definem as qualidades de Teresa, ok? Então, isso é o que a gente chama de moderno. Ainda que na próxima aula a gente vai se aprofundar bastante nesse item, ok? Então, se vocês imaginarem, por exemplo, um telefone, imagina um telefone antigo. Peraí, gente. Imagina um telefone antigo, imagine agora um telefone moderno, ok? Agora imagina um carro antigo, daquele da Ford, primeiro que foi lançado. Agora imagina um carro moderno que foi lançado agora em 2025. Não é isso que a gente está tratando, tá, gente? Quando eu falo poesia moderna, não significa que ela foi criada agora. A gente tem exemplos de poesia moderna que foi escrito em 1920, por exemplo, ok? Então, moderno é o tratamento. O moderno, ele prefere as coisas do dia a dia. Ele não tem a rigidez de uma forma de soneto ou de decassílabo heróico, ou de uma redondilha menor ou maior. Ele é escrito de uma forma do dia a dia da pessoa comum. Ele não tem um tom épico, ele não tem uma matemática voltada para algo grandioso, mas algo mais do dia a dia, tá bom? Então, o que é literatura clássica? Análise lírica, lírica clássica, vezes lírica moderna. Vocês percebem que tanto o poema que trata sobre Inês, ele tem uma lírica, trata sobre o amor, que a gente chama de clássica. E esse poema, Teresa, também é uma lírica, ele trata do amor, trata de uma mulher, ok? Só que ele é chamado de moderno, ou seja, então você pode encontrar o lirismo tanto no clássico quanto no moderno. Veja que assim como é heterogêneo essas estrofes de Manuel Bandeira, se opõe à homogeneidade das estrofes de Camões. Também se opõe à visão da mulher, a linda Inês de olhos fermosos ou formosos, docemente recordada, que recorda o nome do seu príncipe escrito no peito, enquanto Teresa parece ter as pernas estúpidas. E cara parecia uma perna, os olhos envelhecidos em relação ao corpo, ou seja, a imagem de Teresa não é a mesma coisa que a imagem de Inês. Vocês notam as relações dos dois poemas, a relação de forma e conteúdo? Com a passagem do clássico ao moderno também houve uma mudança radical na concepção da mulher, da imagem feminina, dentre outras imagens da poesia lírica. Inês corporifica o ideal de mulher, Teresa o outro tipo de ideal. O primeiro é tradicional, como é tradicional sua forma de expressão poética. O segundo é antitradicional, em termos de forma, expressão, sentido e significado. Agora a gente vai ler outro poema, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai trabalhar com as personagens como Cecília Meirelles e assim por diante. Então esse texto, esse poema de Cecília Meirelles chamado Motivo, nele a gente vai trabalhar as rimas. Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta.
irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso dias e noites no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Os versos de uma poesia podem ser rimados entre si, em diversas combinações possíveis. Por exemplo, o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto, e assim por diante. Ok? Como o poema Lusíadas, acima são alternadas A, B, A, B, B, A, B. Nos 6 primeiros, se vocês voltarem lá no texto, e são emparelhadas CC nos últimos 2. Não está falando desse poema aqui, ó, tá bom? Se você ver, ele é desse formato, tá? Mas é muito fácil, né, gente, a gente intuir isso. E o que temos em relação às rimas do poema Teresa? Ok? Perceba que nesse poema não há rimas. Por esse motivo, denominamos de poema de versos brancos. Ou seja, versos brancos é aquela poesia, aquele poema em que não há rimas, ok? Vou só mudar a cor aqui um pouquinho, tá? Versos brancos, poesia em que não há rimas. Esse poema aqui de Cecília Meirelles, ele não é um soneto, ele não tem uma configuração de uma poesia clássica, mas mesmo assim ele tem uma rima. Olha só, gente, que interessante. Ele é moderno, porém ele tem traços do clássico dentro dele. Ele tem travessão aqui, sugere uma comunicação externa com a pessoa que está lendo. Isso é uma tendência moderna. Você nunca vai encontrar um travessão em uma poesia clássica. Continuando a análise desse poema Motivo, de Cecília Meirelles, a gente, como eu disse, encontra o clássico, ou pelo menos alguns pedacinhos, né, resíduos do clássico no moderno. Então, se procurarmos as estruturas clássicas dentro do poema Motivo, de Cecília Meirelles, ainda que não seja um soneto, o esquema de rimas é facilmente perceptível. Trata-se de rimas alternadas, AB, AB. Aqui, ó. AB, AB. As quais, junto com as rimas emparelhadas AA, BB, desculpa, gente, é de outro poema. Constituem as combinações mais comuns encontradas tanto em poesias de textos poéticos clássicos, como os sonetos camurianos, quanto nos poemas modernos, conforme este belíssimo exemplar. É importante assinalar que essas características podem chamar de constância rítmica. Está aliada à homogeneidade das estrofes. Então, no poema Motivo, embora se trate de um texto moderno, uma profissão de fé da poetisa eternizando o momento da concepção, o aqui e agora, da criação poética, o poema tem traços clássicos. Se considerarmos como clássica a regularidade a qual nos referimos, ou seja,
é comum no clássico você ter rimas. Então, acontece que alguns poetas eles evoluem e reciclam algo do velho no novo, né? Ok? Então, nem todo poema moderno é necessariamente irregular, assim como nem todo poema pertencente à poesia clássica é necessariamente todo regular. Como então diferenciar do texto moderno de um texto clássico? Fica essa pergunta nesta aula. Como que eu faço para diferenciar um texto moderno de um texto clássico? Então, continuando a aula, a gente vai ler outro poema que contém versos brancos, ou seja, versos sem rimas, e versos livres. Então, uma coisa são versos brancos, poemas sem a presença de rimas, e versos livres. São aqueles que não têm uma quantidade definida de estrofes. Então, a presença de ordem na desordem. Os dois lados. Deste lado, ou seja, aqui agora, deste lado, onde eu estou, tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem meu anjo da guarda que às vezes se esquece de me guardar. Tem o mundo batendo na minha memória, tem um caminho para o trabalho. Do outro lado, ou seja, daquilo que eu vou intuir, tem outras vidas vivendo a minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem a minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. Ou seja, do outro lado é o futuro, que ele sabe que vai ter que enfrentar. Repare que a temática dessa poesia são coisas do dia a dia, nada glamuroso, mas coisas corriqueiras. Isso retrata uma poesia moderna. Ao mesmo tempo que ele não tem nenhuma rima, e assim por diante. Então, fazendo uma análise mais profunda do que é realmente uma poesia moderna, esse exemplo já traz uma solução trivial. Veja como são heterogêneos as estrofes do poema. A primeira contém 9 versos. 9 versos. O poeta mostra os dois lados anunciados no título. Deste lado, ou seja, o mais próximo, o do corpo, do sonho da namorada na janela, das ruas gritando de luzes e movimento. E do outro, que cabe apenas em 4 estrofes, as outras vidas que o poeta vive, os pensamentos sérios, a noiva definitiva, parece indicar obrigação, rotina ou convenções sociais que são materializadas em oposição à leveza do primeiro momento. Pensando assim, vemos que o primeiro lado é o da desordem, enquanto o segundo é da monotonia. Veja que os dois lados se misturam, se confundem, assim como se misturam e se confundem na travessia concreta do dia a dia. Sonho, realidade, ordem e desordem, versos livres, colunas pouco nítidas, forma e conteúdo mostrando a aproximação do fazer poético e a vida cotidiana. Então, isso define a modernidade, esse trecho em verde. Mas, para que a gente possa se alicerçar bem, eu vou na próxima aula passar uma série de poesias de vários tipos e tendências, para que a gente, analisando, possa chegar num consenso. E eu convido você a estar compartilhando suas experiências e opiniões dentro dessa aula. Então, pessoal, muito obrigado.
Curta, compartilhe, vou deixar o card acima para a próxima aula assim que for feita e postada. E fica a pergunta ainda, você acha que a literatura clássica ainda é relevante nos dias de hoje? Na próxima aula, várias configurações de várias poesias, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.